Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, galerinha do oitavo ano, da Escola Municipal Professor Marcílio Flávio Rangel. Disciplina Matemática, professor Eli Ailton. Vocês podem perceber, até comparado com outras videoaulas, pode estar um pouco abafada porque eu estou usando máscara, tá? Estou aqui, não estou fazendo essa gravação de casa, então, consequentemente, tem algumas pessoas aqui na sala que aí a gente precisa estar utilizando até para cuidados tanto da minha pessoa como das pessoas que estão próximas, ok? Aqui até da própria sala também, beleza? Bem, ontem nós começamos a falar sobre números inteiros. E na abordagem nós fizemos aí uma sinopse da introdução dos números inteiros, fizemos aí a representação na reta real, fizemos aí a ordenação na reta real, e aí também fizemos a comparação, quem é maior, quem é menor, simétrico, módulo, entre outras situações. Quem não acompanhou essa aula, por favor, procure estar visualizando-a para que você não perca aí a noção do assunto. Tranquilo? Espero que todos estejam bem, na medida do possível. Continue com foco, continue com compromisso, tá bom? Operações com números inteiros. Hoje, em especial, são duas aulas, então, nesse primeiro momento, nós vamos estar falando da adição e subtração, e no segundo momento, nós vamos estar falando da multiplicação e da divisão. Pois bem, nós temos aqui, inicialmente, a parte introdutória aqui de números inteiros, só para relembrarmos o que consiste os números inteiros. Antes de tratarmos das operações com números inteiros, devemos recordar quais elementos fazem parte desse conjunto. Pertence ao conjunto dos números inteiros todos os números positivos, negativos e o zero. Nós sabemos que o zero ele não é nem positivo e nem negativo. Perfeito? Está aqui a nossa reta real. Número zero é o nosso padrão central. À direita do zero são os nossos números positivos. À esquerda do zero são os nossos números negativos. Tanto para a direita como para a esquerda é infinitamente, ou seja, nós não temos fim nessa reta. Quando o nosso número não tem sinal, significa que ele é positivo. Para termos um número negativo, nós precisamos ter o sinal de menos antes deste número, tá certo? O símbolo que representa o conjunto dos números inteiros é o símbolo Z. Normalmente, ele é mais requisitado lá no nosso primeiro ano do ensino médio. Aqui você tem a representação desse conjunto dos números inteiros, e, consequentemente, os seus elementos. Observe que esses três tracinhos, esses três pontinhos, representam que é a continuidade dos números negativos. Idem para os três pontinhos logo após o nosso quadro. Beleza? Tranquilo? Espero que sim. Vamos ao tópico de hoje. Adição e subtração com números inteiros. Adicionar ou subtrair? Eis a questão. Quando eu tenho sinais iguais na soma ou na subtração, some os números e conserve o sinal. Entendi, não? Eu tenho um número positivo somado com outro número positivo. Eu vou somá-los e conservar o sinal. Eu tenho um número negativo somado com outro número negativo. Eu vou somá-los e conservar o sinal. Essa é a ideia. Beleza? Exemplo. Eu tenho mais 2, mais 5. Mais 2 e mais 5. Encontramos mais 7. Sinais iguais, a gente vai somar e conservar o sinal. Eu tenho mais 10, mais 22. Eu encontrei mais 32. Soma. Qual é o sinal do 10? Positivo. Qual é o sinal do 22? Positivo. Então, vamos somá-los e conservar o sinal. Eu tenho menos 5 com menos 4. Mesmo sinal. Sinais iguais. Vamos somar e conservar o sinal. Obtendo menos 9. Eu tenho agora menos 56 com menos 12. Vamos obter menos 68. Sinais iguais, nós iremos somar e conservar o sinal. Perfeito? E quando os meus sinais são diferentes? Eu vou conservar o sinal do maior e vou fazer uma subtração. Eu tenho um sinal positivo somado com um número negativo. O resultado vai dar negativo
é a operação que nós vamos fazer. Esse menos indica a operação a ser realizada de subtração, como está bem escrita e bem especificada aí no nosso slide. Eu tenho um número negativo somado com um número positivo. Esse sinal de menos indica que nós vamos fazer uma subtração. Vamos ao que realmente nos interessa, que são os valores mais concretos. Eu tenho 3 com menos 4. Qual é o sinal do 3, meus jovens? Não tem não, professor. Como é que é? Não tem não. Meu jovem, minha jovem, nós já falamos que quando o número não tem sinal, significa que ele é positivo. Então, o 3 é positivo. O 4, ele é negativo, que o sinal que vem antes dele é negativo. Qual é o sinal do 3? Positivo. Qual é o sinal do 4? Negativo. Os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. Se são diferentes, você vai fazer o quê? Diminuir. Diferente. Diminui. Diferentes. Diminui. Se eu vou diminuir, eu vou fazer uma subtração. Então, 4 tiro 3, fiquei com 1. E vou conservar o sinal do maior número em módulo. Qual é o maior número aqui? É o 4. Então, 4, o sinal dele é negativo, então o resultado será negativo. Eu tenho agora uma outra situação, eu tenho menos 15 somado com 20. Qual é o sinal do 15? Menos, professor. Qual é o sinal do 20? Mais, professor. Os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes, professor. E se são diferentes, o que é que nós iremos fazer? Vamos diminuir, moleza. Então, diminui. 20 tira 15. Pega o maior, retira o menor. 20 tira 15. Fiquei com 5. Qual é o sinal do maior? É o 20 ou é o 15? É o 20, que é o maior em módulo. Então, consequentemente, é positivo. Então, o nosso resultado será positivo e operante. Perfeito? Então, essa é a ideia aqui da nossa adição, da nossa subtração. Sinais iguais. Nós vamos observar se os números têm o mesmo sinal, nós vamos somar e conservar o sinal. Se os números têm sinais diferentes, a gente subtrai e deixa o sinal do maior. Perfeito? Professor, oi. Eu posso deixar o sinal do maior quando eu estou somando também? Pode viver este momento, sim, meu jovem, sem nenhum problema, minha jovem. Pode viver este momento, viva, tá? Jogo de sinal na soma ou na subtração. É o que nós estamos fazendo. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Ou o sinal do maior, pode ser também, tá? Sinais diferentes, vamos subtrair e conservar o sinal do maior número em módulo. Eu tenho menos 5 com menos 5, sinais iguais. Então, deu menos 10, já que eu somei 5 mais 5, obtendo 10, deixando o sinal. Mais 5 com mais 5, mais 10. Eu tenho menos 5 com mais 2. Eu vou obter menos 3, porque os sinais são diferentes. Sendo eles diferentes, a gente vai subtrair e deixar o sinal do maior. E o maior em módulo aqui é o 5, e ele é negativo. Então, o resultado é negativo. Se eu tenho 5 positivo com menos 2, nós vamos obter o quê? Nós iremos obter mais 3, porque os sinais são diferentes. A gente subtrai e vamos deixar o sinal do maior, que é positivo do 5. Beleza? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior número em módulo. Perfeito? Bacana? Ok, né? Adição e subtração de números inteiros com a presença de parênteses. Para eliminarmos os parênteses, devemos realizar um jogo de sinal. Observe, se eu tenho um sinal, ou melhor, um número dentro do parênteses que ele é positivo e um sinal fora do parênteses é positivo, então permanece o positivo. Se eu tenho um sinal negativo dentro do parênteses e um sinal positivo fora do parênteses, o resultado fica negativo. Se eu tenho positivo dentro do parênteses e um negativo fora do parênteses, permanece o negativo. Se eu tenho um negativo dentro do parênteses e o sinal negativo fora do parênteses, permanece positivo, fica positivo. Em outras palavras, quando o sinal que está fora for positivo, permanece o sinal que está dentro do parênteses. Observe que é positivo aqui, observe que é positivo aqui. Então, consequentemente, dentro do parênteses, se está mais, permanece mais. Se está menos, permanece menos.
Mas quando o sinal que vem antes do parênteses é negativo, o teu sinal de dentro do parênteses vai trocar. Se ele está positivo, virou negativo. Se ele está negativo, virou positivo. Professor, oi. Não seria mais simples só você fazer o jogo de sinal, não? Como assim, meu jovem? Lá da multiplicação, aquele processo. Mais com mais, dá mais. Mais com menos, deu menos. Menos com mais, deu menos. Menos com menos, deu mais. Pode viver este momento também, sem problema. Tá certo? Vendo aqui alguns exemplos, 2 exemplos, mais precisamente, eu tenho mais fora do parênteses com mais 9. Mais fora do parênteses com menos 6 dentro do parênteses. Mais com mais, deu mais. Sinal que vem antes do parênteses é positivo, então permanece o positivo do 9. Sinal que vem antes do parênteses é positivo, então permanece o negativo do 6. E quem é mais 9 com menos 6? Sinais iguais ou sinais diferentes, meus jovens? São diferentes. Sendo eles diferentes, diminui. Diminuindo 9, retirando 6, fiquei com 3, conservando o sinal do maior, que é positivo. Bacana? Espero que sim. Vamos para o nosso item B. Sinal que vem antes do parênteses é negativo, então troca o sinal do 8 dentro do parênteses, ficando mais 8. Sinal que vem antes do menos, antes do parênteses do mais 6 é negativo, então troca o sinal do 6, permanecendo, no caso, menos 6. Diante disso, ficaremos mais 6, mais 8, perdoai-me, com menos 6, sinais diferentes, diminui, 8 tira 6, vamos obter, no caso, 2. Tranquilo, favorável? Beleza, professor, tá facinho demais. Do mesmo modo, meus jovens, nós vimos ali especificamente com os parênteses, mas idem se nós tivermos colchetes, idem se nós tivermos chaves. Sinal positivo fora do parênteses ou do colchete ou da chave, conserva o sinal de dentro. Sinal negativo fora do parênteses, do colchete ou da chave, troca o sinal de dentro. Se está mais antes do parêntese, então mais permanece do 8 que está dentro. Se está mais antes do colchete, então permanece o menos do 12 que está dentro do colchete. Quando for menos, eu vou trocar o sinal de dentro. Estava positivo, virou negativo. Estava negativo, virou positivo. Ou simplesmente viver no momento do jogo de sinal. Mais por mais, deu mais. Mais por menos, deu menos. Menos por mais, deu menos. E menos por menos, deu mais. Perfeito? Então, prevalece também para os colchetes e prevalece também para as nossas chaves quando nós estivermos resolvendo as expressões numéricas. Adição algébrica e soma algébrica. Quando eu utilizo soma algébrica, não significa que eu vou só somar, não. Essa soma algébrica está explícito que eu posso somar ou eu posso subtrair. Uma expressão numérica que contém somente as operações de adição e subtração, nós representamos como sendo uma adição algébrica. Beleza? Eu tenho aqui, como se nós tivéssemos uma expressão numérica, onde essa expressão numérica só está envolvendo aqui, basicamente, a nossa adição e a nossa subtração. Na expressão numérica, o que é que nós resolvemos primeiro? Quem está dentro do parênteses, né, professor? Isso é batido, né? Ok. E depois, dentro dos colchetes. E, por fim, dentro das chaves. Primeiro, dentro dos parênteses. Depois, dentro dos colchetes. E, por fim, dentro das chaves. Então, eu conservei o nosso 15, o menos permaneceu, abri o colchete, permaneceu o 18, o menos, resolvendo dentro dos parênteses. Menos 6 com menos 9. Sinais iguais. Sinais iguais a gente soma. Deu menos 15. Fechou o parênteses, fechou o colchete. Ficou apenas um número dentro do parênteses, então agora vamos eliminá-lo. Conservei o 15 novamente, o menos novamente, abri o colchete, 18 permaneceu, e agora eliminando esse parênteses. Menos e antes do parênteses é menos e dentro do parênteses é menos. Então, se o sinal antes do parênteses é negativo e nós queremos eliminar,
Eu vou trocar o sinal de dentro. Tá menos virou mais. Ou simplesmente menos por menos, mais. Ficamos agora só com o colchete. Permaneceu 15, o menos antes do colchete, e pegamos e fizemos a operação 18 mais 15. 18 mais 15. Encontramos 33 positivo. Então, 33 positivo, quando ele sai negativo, porque antes do colchete é menos. Então, troca o mais 33 pelo menos 33. E agora nós temos números com sinais diferentes. A gente vai diferentes, vamos diminuir. Diminuindo, 33 tira 15, ficamos com 18, conservando o sinal do maior, menos 15. Não entendeu? Volta o vídeo, tenta visualizar novamente, observar, tanto no visual como no auditivo, e aí, consequentemente, veja se você conseguiu compreender. Continua ainda não entendendo? Pode entrar em contato com a gente através do nosso grupo de formação ou no privado através do WhatsApp. Eu tenho 10 mais abrir chaves menos 12 mais abrir colchete 5 menos abrir parênteses 1 menos 9 abrir parênteses, ou melhor, fechei parênteses, fechei colchete menos 7 e fechei chave. 10 permaneceu, o mais permaneceu, abri a minha chave, o menos 12 permanece, o mais permanece, abri colchete, 5, menos, resolvendo dentro do parênteses, que primeiro dentro dos parênteses, 1 menos 9, menos 8, já que os nossos sinais são diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 9 tira 1, 8, permanecendo menos. E menos o nosso 7, fechei a nossa chave. 10 permaneceu, mais abrir a chave, menos o 12, mais. Agora, o objetivo é resolver dentro dos colchetes. Eu tenho 5 antes do parênteses, o sinal é menos, então troco o sinal do menos 8, virando mais 8. 5 mais 8 virou 13. Como o sinal que vem antes do colchete é positivo, então continua mais 13. Ficando 10 mais, abre chaves, menos 12, mais 13, menos 7. Fechei chaves. 10 mais, resolvendo tudo aqui que está dentro da nossa chave, já que é o nosso último tópico a ser resolvido. Menos 12 mais 13, sinais iguais ou diferentes, meus jovens? Diferentes, diminui. 13 tira 12, fico com 1, sinal do maior, 1 positivo. 1 positivo, menos 7. 1 positivo, menos 7, nós vamos obter o quê? 1 positivo, menos 7. Nessa situação, aqui, nós obtivemos o quê? 1 positivo. Esse 1 positivo, eu vou retirar quem? Esse 7. Sinais aqui são iguais ou são diferentes, meus jovens? São diferentes, professor. São diferentes, a gente diminui. 7 tira 1, 6. Conserva o sinal do maior, negativo, menos 6. Sinal que vem antes da chave é quem? É positivo. Então, o menos 6 permanece. E aí, se eu pegar o 10 e retiro o 6, sinais diferentes. Por quê, professor? O 10 é positivo. Está observando? E o 6 é negativo. 10 tira 6, fiquei com 4. Perfeito? Então, tá aí um pouquinho de expressões numéricas de adição algébrica ou soma algébrica, como queiram, tá? Perfeito? Espero que realmente estejam entendendo. Indo para o nosso próximo tópico, nós temos a seguinte informação. Veja a expressão numérica abaixo, o resultado dessa expressão é um exemplo no caso. Eu tenho, no caso, 60 menos 120, menos 180 mais 80. Ah, queremos só resolver isso aqui. Ah, moleza, professor. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso somar os meus números negativos. Quais são os números negativos que eu tenho aqui? Menos 120, menos 180. E somar os meus números positivos. 80 com 60. Menos 120, menos 180, menos 300. 60 mais 40, mais 80, 140. Aqui eu somo e conservei o sinal, menos 300. Somei e conservei o sinal, mais 140. Menos 300 mais 140, menos 160, o que corresponde à nossa letra D, uma maneira de estarmos resolvendo essa questãozinha. Tranquilo?
Tranquilo, professor, mas eu não resolveria desse jeito, não. Eu ia de grão em grão. Tudo bem, pode viver esse momento. Quem é 60 menos 120? Menos 60. Tá aqui ele. Beleza. Aí eu vou conservar o outro, mas eu poderia fazer os dois últimos também. Mas vamos viver o momento aqui do conservar os outros. Então, menos 180, mais 80. Tranquilo, professor? Tranquilo e favorável. Por enquanto, ok. Se eu pegar o menos 60 com o menos 180, menos 60 com menos 180, sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Opa, fiquei com menos 240. Somamos e conservamos o sinal. E aí eu vou somar com o nosso 80. Ok, professor, perfeito. E se eu pegar o menos 240 mais 80 agora? Aqui no caso agora nós temos o quê? Sinais diferentes. Sinais diferentes a gente faz o quê? Subtrai. 240 tiro 80. Vou ficar com 160, conservando o sinal do maior número em módulo. O maior número em módulo é o 240 e ele é negativo, então o resultado é negativo. São duas maneiras de você resolver a mesma questão. Espero que tenham entendido. Perfeito? Belezinha? E aí, fechando o nosso tópicozinho da nossa primeira aula, nós iremos agora abordar este outro exemplo, onde está nos dizendo que veja o extrato que mostra a movimentação bancária de Gilda. Depois de todas as informações, o extrato final da conta de Gilda é: no dia 10, a Gilda fez o depósito de 600, então mais 600 já que ela fez um depósito. No dia 11, ela fez uma compensação de um cheque, então ela fez uma retirada, então menos 150. Depois fez um depósito em dinheiro, então mais 200, depósito mais. Uma retirada, opa, retirou menos, então menos 120. E depois teve outro cheque compensado. O cheque compensado também é retirada, menos 350. Fazendo aí as devidas operações, nós vamos obter qual o resultado? Ora, 600 eu tiro 150, 450, mais 200, menos 120, menos 350. 450 mais 200, 650, professor. Menos 120, menos 350. 650 tira 120, 530. E 530 retirando 350, nós vamos ficar com quanto? Com 180. Então, o saldo da nossa querida Júlia, ou melhor, Gilda, no caso, vai ser de 180 reais. A Gilda vai ter 180 reais na sua conta bancária no Banco Tigre. Perfeito? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, é só voltar o vídeo e aí tentar